Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A nossa oração é que esse programa alcance você, traga paz ao seu coração, traga esperança e traga edificação pelo ensino da palavra de Deus. O programa Escola Bíblica está no ar, trazendo o comentário da lição de número 11, que vai falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre a obra, sobre o ministério desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Chegando já ao finalzinho da nossa revista, hoje vamos falar de um assunto que é muito importante. Para você que é professor, você que é obreiro da casa do Senhor, pastor, você que é aluno, você que está aprendendo a palavra e quer aprender, deve se manter ligado nesse programa, porque há uma grande importância dessa lição, a sã doutrina. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você para nós fazermos a leitura do texto áureo da verdade prática e também da leitura bíblica em classe, que o nosso amigo Jailson vai colocar para você acompanhar aí na sua tela, tá bom? Texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E a verdade prática nos ensina assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica você pode acompanhar aí também. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e também vamos ler a segunda carta no capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar conosco também na tela da sua televisão, do seu smartphone, enfim, como você estiver assistindo esse programa, tá bom? Leitura bíblica em classe. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Até aqui temos lido a palavra do Senhor. Convido você para fazermos uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos ajude no comentário dessa lição e que abençoe a sua vida. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez no programa Escola Bíblica. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Sua palavra diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Por isso, pedimos ao Senhor que nos ajude, que abençoe Teus filhos que aqui estão, o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach França, inspirando no comentário dessa lição tão preciosa, nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos telespectadores,
Que eles sejam abençoados pelo poder da sua palavra. Amém. Amém. Maravilha, eu quero já aqui começar com vocês e juntamente com nossos queridos comentaristas que já estão aqui apostos, pastor Elias, evangelista Wallach, nessa bancada tão especial que é a bancada do conhecimento, a bancada do saber, que é a bancada do programa Escola Bíblica. E eu quero com alegria dizer a vocês que essa lição, ela vem falar do zelo do apóstolo Paulo sobre a palavra de Deus, sobre o ensino puro da palavra de Deus. É certo que há muitos ensinos, há muitas doutrinas, há variadas doutrinas, mas há uma só doutrina de Deus. Há um só ensino pautado nas Escrituras e que deve ser defendido, deve ser cuidado, deve ser zelado, não apenas pregado, mas protegido, esse ensino puro, original da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui no programa. E eu quero começar com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, muito bem-vindo novamente ao nosso programa. E eu quero que o senhor nos fale sobre esse tema, do que vai falar essa revista, o que significa doutrina e como a gente pode compreender esses termos técnicos de ortodoxia, heterodoxia. Muito bem, pastor Marcos, evangelista Wallach, todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Nós cumprimentamos todos com a paz do Senhor. E é sempre bom estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra de Deus, que, por estar na semana da Bíblia, ou na semana que se comemora o dia da Bíblia, e dado ao seu elevado grau de importância, nós nem vamos esperar, eu pelo menos, o final do programa já para evidenciar que nós estamos nesta semana comemorando o Dia Nacional da Bíblia. Para nós é considerado o livro dos livros, o livro de Deus, o livro do Senhor, mas também que não só contém a palavra do Senhor, mas é a palavra de Deus. E hoje a lição trata justamente sobre essa sã doutrina, o zelo que o apóstolo Paulo tinha e apresentava para com a sã doutrina perante a igreja e perante a todos aqueles com os quais ele lidava no dia a dia. Nós vemos que é muito importante que nós apreciemos o conceito de doutrina. O que é doutrina? Porque há muitas pessoas que fazem uma certa confusão, confundem doutrina com uso e costume, confundem doutrina com outras linhas de ideias, enfim. O pastor Antônio Gilberto, um grande mestre que já partiu para o Senhor, ele conceituou doutrina como, eu até anotei aqui, pastor Marcos, evangelista Wallach, como o conjunto harmônico dos ensinamentos bíblicos concernente à vida e conduta do cristão, em seu aspecto moral, espiritual e eclesiástico. Ele disse ainda também que você pode considerar a doutrina como a base fundamental sobre a qual toda a igreja do Senhor está apoiada. É o que a igreja primitiva fazia. Em Atos 2:42, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Isso ali era a base da igreja, a doutrina, os ensinamentos do Senhor. E nós vemos que existem inúmeras doutrinas. Pode existir doutrinas dos homens, pode existir doutrina de demônio, como o apóstolo Paulo mesmo nos fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, já nós evidenciaremos isso novamente, mas também a palavra de Deus nos fala sobre a doutrina de Jesus, porque esta é a doutrina modelo, essa é a doutrina da qual devem surgir a sã doutrina. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, a palavra de Deus nos diz, e aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, a doutrina de Jesus, ela era impactante, ela era admirável e ela era transformadora. A partir dessa doutrina, a doutrina de Jesus, da doutrina dos apóstolos, elas formam junto a doutrina da igreja, aquilo que na atualidade nós chamamos de sã doutrina. E para diferenciar, no meio bíblico teológico, há dois termos técnicos que
A lição, inclusive, o comentarista Elianai Cabral, ele ressalta sobre isso. É importante que nós evidenciemos sobre ortodoxia e heterodoxia. Orto, do grego, significa reto, aquilo que é certo, aquilo que é proveniente da palavra de Deus ou está alinhado com a palavra do Senhor. E doxa, a gente vê que é fé. Então, significa uma fé alinhada, um ensinamento correto, porque no original, doutrina significa também ensinos. Então, esse ensino correto é voltado para ortodoxia. Já heterodoxia, hétero significa diverso ou diferente. Então, às vezes, quando se trata de alguma coisa que tem vários pontos de vista, que tem vários prismas dos quais as pessoas podem e fazem análise, isso aí é heterodoxia. Para a igreja do Senhor, não convém a heterodoxia. O que convém é a ortodoxia, a doutrina sã, a doutrina reta, a doutrina correta, aquela que está diretamente alinhada ou coadunada com a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, como havia falado agora há pouco, o apóstolo Paulo abre os olhos da igreja, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, falando justamente sobre essas possibilidades de doutrinas que não eram a sã doutrina, que não eram os ensinamentos da parte do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito, porque uma doutrina errônea, uma doutrina vindo proveniente de demônios, proveniente de homem, elas podem causar estragos, elas podem causar prejuízos irreparáveis. Então, uma das grandes preocupações da igreja, que deve ser, na atualidade, pastor Marco, evangelista Wallace, deve ser a existência de mestres, homens que tenham domínio da palavra de Deus, homens que sejam comprometidos com a interpretação correta da Bíblia, a fim de que as heresias, os falsos ensinamentos, não venham ser inseridos no contexto da igreja da atualidade. A igreja de Antioquia era uma igreja equilibrada, era uma igreja em ascensão, era uma igreja poderosa, porque ela tinha profetas, está escrito em Atos capítulo 3, versículo 1, mas ela tinha também mestre, aquele mestre que combatia os falsos ensinos, que combatia os falsos mestres, que combatia as heresias, ou seja, tudo aquilo que não condiz com a sã doutrina, com as verdades bíblicas, isso pode ser considerado de heterodoxia. Por isso que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tenhamos muito cuidado quanto ao que nós estamos ouvindo, aquilo que está nos sendo repassado na condição ou em nome do Senhor ou em nome da sã doutrina. Nós devemos examinar para saber se isso de fato é ortodoxia ou se isso é heterodoxia. E o apóstolo Paulo vai utilizar, que a Bíblia está utilizando, que é sã doutrina. Então, se a Bíblia está falando de sã doutrina, é porque tem a doutrina que não é sã, que é doentia, que é insana, digamos assim. Que é aquele ensinamento que prejudica as pessoas. Então, é preciso atentar, porque existem doutrinas de demônios, existem doutrinas meramente humanas, e nós precisamos hoje atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. De onde extraímos a sã doutrina? Da palavra de Deus. Evangelista Warwick, gostaria que o senhor continuássemos falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que é para todos nós como crentes, como cristãos. Senhor, a todos que nos assistem. Bem, pastor Marcos, o pastor Elias, ele bem definiu aqui os dois termos, né, de ortodoxia, de heterodoxia, e nós gostaríamos de pegar esse link, já nessa viagem doutrinária que nós traçamos aqui, dizendo aos irmãos, pastor Elias, que o termo heterodoxo ou heterodoxia, ele está intimamente ligado a heresias. Se nós pegarmos os maiores escritores, os maiores teólogos, os que se debruçaram a minuciar
o assunto, nós percebemos que eles tratam no termo heresia. Mas por que chegamos numa heresia? Justamente por conta dessas situações diferentes. Eles podem até, inclusive, pastor Elias, estarem em cima de uma ortodoxia, mas começam a querer temperar, começam a trazer fatos e coisas que são diferentes às Escrituras Sagradas, como o senhor bem definiu agora há pouco, sobre a inerrante e infalível palavra de Deus. Em se tratando dessa heterodoxia, o apóstolo Paulo, como o senhor já bem disse, ele advertia já naquela época a respeito disso. Isso causava o quê? Uma grande ameaça de corrupção doutrinária. Se hoje nós enfrentamos grandes problemas de cunho doutrinário em nossas unidades, em nossas igrejas, em nossos templos, em nossas congregações, nós percebemos também que ao longo do tempo, no início da igreja primitiva, já se enfrentavam esses problemas. Hoje, por conta dessa heterodoxia, por conta dessas heresias, nós enfrentamos doutrinas tais quais as cessacionistas, que acreditam que os dons espirituais eles cessaram durante logo o início da igreja primitiva. Nós temos pessoas que defendem o legalismo exacerbado. Nós temos algumas doutrinas em relação à teologia da prosperidade. Nós temos, pastores, o universalismo daqueles que creem que todos serão salvos e até mesmo Satanás. Olha só que teoria, olha só que doutrina desenvolvida. Nós temos o aniquilacionismo, que a nossa alma ela será terminada, ela será acabada junto com a nossa morte do nosso corpo físico. Nós temos tantos outros fatores, tantas outras doutrinas prejudiciais provenientes dessa heterodoxia, dessas heresias, que são verdadeiras ameaças doutrinárias que prejudicaram a igreja primitiva e que nos prejudicam até hoje. Verdade, muito importante a gente entender esse contexto. Pastor Elias, gostaria que o senhor nos falasse, antes da gente ir para o intervalo e ir para o segundo bloco, um pouquinho os problemas que estavam acontecendo e que Paulo estava ali orientando também as igrejas, né? A preocupação de Paulo. Qual era o contexto dessas heresias que o evangelista Wallach já nos falou um pouco? E, sobretudo, gostaria que o senhor falasse sobre o legalismo judaico que estava ali naquele momento. Muito bem, pastor Marco. Isso, inclusive, nós tratamos em especial, de uma maneira, claro que bem rápida, em uma lição anterior. Haviam inúmeros perigos, mas esses aí eram um dos mais evidentes. Além do legalismo judaico, muitos líderes ou muitos falsos mestres estavam inquirindo o povo, estavam solicitando que eles observassem diligentemente para essas práticas judaicas como um aspecto condicional para a salvação, como a guarda do sábado, o ato da circuncisão e outros fatores, inclusive a abstinência de determinados tipos de alimento. E Paulo chega evidenciando contundentemente contra essas práticas, o gnosticismo, né, aquele desprezo ao corpo como parte do ser, acreditando que não importava o que você fizesse com o corpo, que isso aí pouco importava para fins de salvação, e Paulo chega dizendo que o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Enfim, Paulo fala inúmeras advertências, ele evidencia, e a gente vê isso em Colossenses, pastor Marco, capítulo de número 2, só ler um texto aqui muito rapidamente. O apóstolo Paulo diz assim, portanto, versículo 16 de Colossenses capítulo 2, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, enfim. Ele evidencia dizendo que essas coisas nenhum valor tem. No versículo de número 23, ele diz assim, mas não são de valor algum, senão para a satisfação apenas da carne. Então, ele está dizendo que isso aqui não é doutrina, que isso aqui não deveria ser analisado como um aspecto condicional para a salvação. Muito bem. Bom, queridos, o tema é muito bom, muito importante, porque hoje nós vemos uma avalanche de teorias e de heresias também. Você precisa saber aquilo que é, de fato, a sã doutrina. E a doutrina, ela tem a ver com verdades fundamentais da nossa fé cristã, tá bom? E nós vamos continuar falando sobre isso logo após um breve intervalo do programa Escola Bíblica. Já voltamos, tá bom? Fique conosco.
Querido, de volta com o programa Escola Bíblica, falando hoje sobre o zelo do apóstolo Paulo para com a sã doutrina da palavra de Deus. Tema muito importante, relevante, sobretudo em momento de muita liberdade de ensino, através das várias formas de comunicação social que nós temos hoje. É preciso que você e eu tenhamos cuidado com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que estamos ensinando, porque nem tudo é sã doutrina. E você precisa aprender da forma correta. Quem aprende de forma errada vai fazer errado. Mas quem aprende da forma correta vai poder fazer correto e vai poder também ensinar corretamente. Por isso é a razão do nosso programa Escola Bíblica, ensinar você a partir da palavra de Deus. Evangelista Wallach, a gente observa que sempre houve e sempre há ameaças de corrupção doutrinária, de corrupção da sã doutrina. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho mais sobre esse ponto. É verdade. E é o tópico 2.1 da nossa revista, da nossa lição, e diz que a advertência do apóstolo Paulo, né? Bem verdade, pastores, é que esse problema, ele vem até mesmo antes da igreja primitiva, antes da sua fundação como igreja, que está em Atos Apóstolos capítulo 2. É bem antigo, mas tratando do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 29, no verso 29 e 30, Paulo ele já anuncia o surgimento de alguns lobos cruéis. Nós já estudamos sobre isso. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 15, Paulo anunciou o surgimento de espíritos enganadores. Em Atos, capítulo 20, no verso 28, Paulo pede que seja mantida a vigilância acerca dos princípios, bem como o cuidado com as ovelhas do Senhor. Isso aqui nós percebemos a sua grande luta, a luta do próprio apóstolo Paulo contra várias doutrinas na época. E as suas lutas eram muitas, não poucas. O apóstolo Paulo, naquela época das suas viagens missionárias, em especial na segunda e na terceira, o apóstolo Paulo ele enfrentava um culto à deusa Diana em Éfeso, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Ele enfrentava uma grande dificuldade em pregar em Atenas por conta das doutrinas dos epicureus e dos estoicistas, isso está em Atos Apóstolos, capítulo 17, no verso 18. Ele enfrentava, como o pastor Elias falou agora há pouco, o legalismo judaico, esse legalismo exacerbado que condicionava a circuncisão, a guarda do sábado para alcançar a salvação. Mas também o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Corinto, Paulo ele vai tratar sobre a correção da própria vida conjugal daqueles irmãos. Ele vai discutir sobre a doutrina dos dons, como nós tratamos aqui anteriormente. Também ele vai discutir acerca sobre a doutrina da ressurreição, em que muitos estavam enganados. Então foram várias e várias. Quando Paulo ele escreve a seu filho Timóteo, quando ele escreve a Tito, quando ele escreve aos irmãos em Corinto, em todas as situações ele está os advertindo. A situação de Corinto, em especial, era extremamente grave, ao ponto de Paulo estar fazendo uma discussão doutrinária, teológica, acerca das situações de perversão, de orgulho, de idolatria, de sensualismo que invadiu aquela igreja. Então, naquela época já se tinha, e desaguou no que nós temos hoje. E a batalha dos crentes sempre vai ser não contra o próprio crente, vai ser contra o erro, porque nós aprendemos aqui, nós tratamos agora há pouco, que nós temos que abraçar aquele irmão, aquela irmã que errou e reconheceu que errou. Mas nós temos que combater o erro, e isso aí é bíblico, isso é doutrinário, isso é teológico. Então, portanto, nós percebemos aqui que as advertências do apóstolo Paulo, elas se permearam durante o tempo e chegaram até nós, como ensino, como praticantes, para que nós defendemos a fé, nós defendemos a nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé, para que nós não sejamos apanhados desprevenidos. Amém. Evangelista, olha que eu vejo que às vezes as pessoas elas têm, nos nossos dias, até mesmo uma certa repulsa quando se fala em doutrina. Doutrina. Quando se fala de doutrina religiosa, as pessoas chamam de fundamentalista, taxam de tantos nomes pejorativos às vezes, mas a doutrina é ensino. E todo segmento tem os seus ensinos. O nosso, do ponto de vista cristão, é a Bíblia Sagrada.
Inclusive, é importante que a doutrina ela esteja presente nas nossas reuniões. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Quero dividir esse texto com os irmãos. Capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ele diz: faça-se tudo para a edificação. Então, qual é o propósito desses ensinos da doutrina? É a edificação da igreja. É o fortalecimento do corpo de Cristo e a manutenção da nossa fé intacta, nossos princípios, nossos fundamentos. Se nós tirarmos os fundamentos, que são exatamente as doutrinas básicas da igreja, a igreja ela vai solapar. Então, Deus, sabendo disso na sua onisciência, ele já estabeleceu na sua palavra que nós precisamos preservar a sua doutrina, que é a sã doutrina. Então, a gente tem que ter nossas reuniões. Você que é pastor, você que é líder, precisa entender que toda reunião tem que ter ensino da palavra de Deus. Muitas reuniões por aí tem muita festa, muita brincadeira, tem muita canção, mas aí esquecem da palavra. Aí dão 10 minutinhos para o pregador, o professor tem poucos minutos, fala-se de tanta coisa, quando vai efetivamente para a essência da doutrina, o tempo já se foi. E é esse ensino que torna o crente firme quando vem as tempestades, quando vem as lutas, os vendavais, é essa convicção de fé que nos é dada pela palavra de Deus. Pastor Elias Gomes, gostaria que o senhor continuasse nos falando, porque o nosso escritor aqui ele fala sobre fábulas, genealogias, que são situações que estavam acontecendo naquela época, e nós também passamos por isso. E um ponto que eu gostaria que o senhor falasse, na sequência, é sobre um debate que... Debate não, na verdade são tentativa de solapar a palavra de Deus, personagens atuais, inclusive falando sobre a inerrância da palavra de Deus, dizendo que ela é inerrante, dizendo que nem tudo que tem na Bíblia é palavra de Deus, que ela deve ser atualizada. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Muito bem, pastor Marco. A gente percebe que o propósito do adversário é fazer alteração na sã doutrina, a fim de que ela se torne insana, como o Senhor mesmo falou. O diabo, que é o principal agente ou o principal projetor dessas ações heterodoxas, ele, na verdade, não vai usar outros elementos, muitas das vezes estranhos. Ele quer usar, às vezes, a própria palavra de Deus, mas de uma maneira distorcida, de uma maneira errada, equivocada, a fim de enganar aqueles que não estão alinhados à palavra do Senhor. É o que aconteceu lá a gente vê em Mateus, Jesus lá no deserto foi tentado, e ele, para tentar fazer com que Jesus caísse no laço, ele utilizava-se da própria palavra. E a gente vê que esse aspecto que tenta corromper a igreja do Senhor, ele pode ter um aspecto de acréscimo na doutrina, pode ter um aspecto de omissão na doutrina, ou de elementos doutrinários, ou pode também apresentar de uma maneira distorcida. Então, tem essas três linhas. Muitas das vezes há pessoas que querem acrescentar, outros às vezes querem omitir, e outros que querem distorcer a verdade. Então, a gente tem que estar atento aí. Quanto ao que o senhor falou, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela tem esse poder de alinhar o homem, de conduzi-lo, de transformá-lo e conduzi-lo para as boas obras, para que esse homem seja aperfeiçoado conforme a vontade do Senhor. Nós devemos estar atentos a isso. O apóstolo Paulo ele trata de advertência e em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 13, ele diz que estava temendo que o povo fosse corrompido, assim como Eva foi lá no princípio. Eva foi enganada, Eva teve os seus objetivos, seus principais objetivos desvirtuados porque deu ouvido a espírito enganador. É o que Paulo recomenda a Timóteo lá. Olha, tem gente dando ouvidos a espíritos enganadores. No versículo de número 3,
2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. No versículo de número 13, 14 e 15, ou seja, 3 versículos seguintes, ou seguidos, no capítulo de número 11 de 2 Coríntios, ele usa a palavra, ou o verbo transfigurar, para dizer que tinha falsos mestres, obreiros do adversário, que estavam se transfigurando para se passar como apóstolos de Cristo. Trazendo o quê? Trazendo o seu ensino nocivo na sua bagagem doutrinária. E eu anotei aqui que transfigurar significa mudar de aspecto, mudar a figura, alterar, passar uma falsa ideia sobre alguma coisa. O propósito enganador do adversário é isso, é passar uma ideia do certo, que na verdade é algo errado, e ele quer passar uma ideia de que é certo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Palavras que muitas das vezes são bonitas, muitas das vezes assim a gente fica admirado, pastor Marcos, e quando você vai ver na essência, ela é contraditória, quase que na sua totalidade, à sã doutrina ou à palavra de Deus. Há pouco, o pastor Elias falou num versículo bíblico da tentativa do nosso inimigo em fazer que nós nos apartemos da simplicidade de Cristo. Isso está intimamente ligado no tópico que nós tratamos agora, sobre as fábulas e genealogias intermináveis. As fábulas, como nós já vimos aqui, só para acrescentar, elas são narração de aventuras e fatos. Nós tratamos em lições anteriores que o mundo gentil, principalmente o mundo dos gregos, eles não conseguiam acreditar, né, no fato de um Cristo crucificado. Era uma história muito simples, e eles gostariam de ouvir fábulas, eles gostariam de ouvir retóricas, eles gostariam de ouvir uma defesa argumentativa de algo que era simples para que nós pudéssemos analisar. E nós vimos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4, que Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Nós vimos também, quando o apóstolo Paulo ele escreve a Tito, que nós temos uma tendência de nós estudarmos a palavra de Deus e nós acreditarmos que essas fábulas elas só existiam no mundo gentílico, no mundo gentil. Mas quando Paulo ele escreve ao seu filho Timóteo, ao seu filho Tito, no capítulo 1, no verso 14, Paulo diz assim: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, ou seja, se desviam da sã doutrina. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo ele enfrentava esse problema tanto daqueles adversários do judaísmo, do legalismo, mas também dos gentílicos e assim vice-versa, que estavam atrelados àquela mensagem retórica que nós tratamos anteriormente. Estavam se distanciando da mensagem simplista, se apegando a fábulas e essas genealogias a quem o autor define como intermináveis. Muito bem. É interessante a gente revisitar aqui o versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4, quando o apóstolo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, aos teus ouvintes. Então, o obreiro ele precisa cuidar de si, mas ele tem uma outra ordenança. A ordenança qual é? É cuidar da doutrina, zelar por ela. Você que é pastor, você que é obreiro, precisa zelar. Quando você vê algo que está sendo ensinado errado, você precisa. Hoje, as pessoas não querem mais serem confrontadas e nem confrontar. Vê o outro errando e deixa a pessoa incorrer no erro. É importante quando alguém chega para nós, que ainda somos jovens na fé, digamos assim, e nos alerta: olha, dessa forma não está correto. Olha, não é certo você fazer assim, não é certo você se portar dessa maneira. Isso são ensinos. Os mais experientes precisam ensinar os mais novos.
é uma máxima da vida e não é diferente conosco. Nós precisamos ensinar aos mais novos na fé a se portarem, porque chegam como meninos na fé, chegam como crianças. Então, cabe a nós que conhecemos a palavra ensinar o caminho que as pessoas devem andar e com cuidado da doutrina, tá bom? Nós vamos fazer um break agora, fazer um breve intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco deste programa que está uma bênção, um programa Escola Bíblica, tá bom? Não saia daí. Queridos, de volta com o programa Escola Bíblica, nós estamos falando sobre um tema maravilhoso. Você que ligou agora no canal 7.1 da TV Cairóis, está assistindo o programa Escola Bíblica, que hoje fala sobre o apóstolo Paulo no seguinte aspecto: a defesa dele com relação à sã doutrina, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha em manter a sã doutrina. E isso ele passava para os seus liderados, para os pastores, para os bispos, isso ele passava para as igrejas. A necessidade. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, uma chave bíblica, uma concordância bíblica, através da palavra, você vai encontrar dezenas de vezes o apóstolo Paulo falando sobre esse cuidado com a doutrina. Então, é um tema importante, a doutrina, a manutenção da doutrina. Tem gente que tem aversão a isso, infelizmente, né? Porque a gente vem há algumas décadas aí sendo ensinados de que você tem que questionar tudo, que você tem que criticar, tem que duvidar de tudo. E aí, o que nós temos? Uma sociedade pós-moderna, insegura, que não tem fundamentos. Por quê? Porque os valores absolutos que eram ensinados para a juventude, eles foram sendo retirados. Hoje, não tem mais verdade absoluta para essas pessoas. Para nós tem, porque a nossa verdade é pautada na Bíblia. E Deus não muda. Deus não vive mudando de opinião. A palavra de Deus não muda ao sabor das pessoas. Não, Deus permanece o mesmo. E tudo que ele diz é a verdade, e tudo que ele diz acontece. Se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Portanto, nós não podemos esvaziar o poder da palavra de Deus, nem querer relativizá-la. Evangelista Wallace, nesse tempo de relativismo, como eu falei, cada pessoa quer ter sua verdade. Você pergunta sobre um tema, uma pessoa ela diz, mas depende, eu acho que é assim. Não, eu já tenho um outro conceito sobre isso. Mas ela não vai examinar o que diz, né, a Escritura, o que dizem os pais da igreja, o que dizem os teóricos que se fundamentaram, o que disseram os apóstolos. E a gente sabe, né, pastor Elias, que os apóstolos, eles são fundamentos também. A Bíblia fala que eles fundamento dos apóstolos, assim como Cristo é a pedra angular, é o primeiro fundamento, a doutrina dos apóstolos está também na base da igreja. Deus foi construindo esse edifício, né? E eu gostaria que o evangelista Wallace nos falasse um pouquinho sobre a igreja e também como coluna, firmeza da verdade, como defensora. Isso fique à vontade para nos falar um pouco mais sobre esse tema. Perfeito, pastor Marcos. O senhor acabou de citar um texto, está em Efésios capítulo 2, no verso 20 e 21, que ele fala que a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, é o principal fundamento, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. O senhor falou agora há pouco sobre o relativismo, e esse relativismo ele é muito perigoso, porque cada um vai criando a sua própria fé, vai criando o seu próprio ponto de vista e dando a sua conotação, a sua interpretação à palavra de Deus. O pastor Elias defendeu agora há pouco, no bloco anterior, ou no primeiro bloco, a respeito da inerrância, da infalibilidade da palavra de Deus. Ela não erra, e o pastor Marcos acabou de complementar a frase, dizendo que ela se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá, dando toda essa conotação atemporal. Não há tempo para a palavra de Deus. Ela foi, ela é e ela será. Bem, nesse tópico agora, a igreja sendo coluna e firmeza da verdade, isso está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 15, nós tratamos de algumas situações específicas. Nós tratamos de falsos mestres, nós tratamos de oposição intelectual, nós tratamos sobre oposição filosófica, tudo isso nós tratamos. Mas nós gostaríamos de dizer aos irmãos que nos assistem,
contra tudo isso, nós temos o manuseio da palavra da verdade e a espada da verdade. A espada que sai da boca de Deus e não da vontade humana. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, Paulo escreve a Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O manuseio da palavra da verdade que nós utilizamos, isso é bíblico também, utiliza-se a terminologia de espada da verdade, é o que vai combater essas falsas heresias, é o que vai manter a igreja firme como coluna da verdade. E esse manuseio, pastor Marcos e pastor Elias, ele nos protege dessas insanas, dessas falsas, dessas doutrinas doentias que nos assolam hoje, inclusive, só exemplificando, com a pregação coach. E o termo coach, ele vem do inglês e significa treinador, um treinador de psicologias, um treinador de falsas doutrinas, um treinador motivacional e que vai se distanciando cada vez mais do que é a palavra de Deus. Agora há pouco nós conversávamos em off e nós dizíamos que há alguns tempos atrás, quando nós tínhamos alguma dúvida, nós recorríamos ao auxílio de um pastor ou recorríamos à própria Bíblia Sagrada e nós dizíamos assim: olha, está escrito aqui na palavra de Deus. E não havia discussão, não havia o relativismo. Hoje nós somos indagados assim: mas em qual tradução você está acompanhando? Qual é a Bíblia que você está acompanhando? Porque a minha Bíblia, o título dela é Batalha Espiritual e uma Vitória Financeira, por exemplo. Então, nós nos deparamos com esse tipo de situação que o apóstolo Paulo teve que enfrentar, nós estamos enfrentando e aqueles que nos sucederão enfrentarão também, porque assim está escrito. Mas assim como está escrito dessa forma, está escrito também que as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus, é verdade. O evangelista Wallace usou um versículo bíblico aí de 1 Timóteo, não foi? 2,15? E esse termo foi exatamente o versículo que o nosso querido pastor Salles utilizou no encerramento da nossa primeira escola de pregadores, que aconteceu aqui no IETAD, esta semana. E ele falou exatamente sobre isso, sobre esse preparo do pregador. E você que prega a palavra precisa ser um defensor da sã doutrina da palavra de Deus. Pastor Elias Gomes, em arremate aqui da nossa lição, eu gostaria que o senhor nos falasse também um pouquinho mais sobre essa proteção que a igreja tem em relação à sã doutrina, mas o nosso comentarista ele fala sobre um aspecto que é a ausência de uma intenção de um debate inflamado, a ausência de uma intenção de criar rivalidades, mas apenas uma defesa com amor, não é isso? Com certeza, pastor Marco. Até o apóstolo Paulo, ele evidencia isso em Efésios capítulo 4, versículo 15. Ele diz que você tem que primar pela verdade, você não tem que sair da sã doutrina, mas tudo isso é acompanhado com amor. Porque até se tratando a fundo, a nossa briga, digamos assim, o nosso embate não é contra a carne, não é contra sangue, mas é sim contra as potestades, é contra os malefícios que essas hostes podem trazer à igreja do Senhor. Então, mas se tratando ainda, pastor Marco, dos objetivos, a gente vê que esse zelo pela sã doutrina é um elemento essencial, porque uma vez que a igreja primando pela doutrina na sua, digamos, na sua inteireza, ela estará protegida contra os ardis, contra as tramóias do adversário. O Senhor ele tem objetivo para conosco, através desse zelo da sã doutrina. Em Hebreus capítulo 13, versículo de número 9, a gente lê um texto aqui, dizendo: não vos deixeis levar
em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então, são manjares que não convêm à igreja do Senhor, até porque nós devemos atentar para o objetivo que o apóstolo Paulo, quando ele escreve falando sobre esse zelo, sobre essa necessidade de zelar da doutrina, o que ele está enxergando também é a preservação da unidade doutrinária. A igreja ela tem que se preservar ela tem que preservar esse aspecto, o aspecto da unidade, e da unidade também quanto à doutrina. Porque se há uma característica que faz com que a igreja se torne vitoriosa, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão, é a unidade. A igreja ela tem que ser unida, ela tem que ser coesa, e ela tem isso na sua essência, porque o próprio Deus já fez isso. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Unidade da fé, isso tem tudo a ver com ortodoxia, que é uma fé reta, uma fé correta, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, os enganos, eles até existem. Os falsos mestres, eles existirão. As heresias, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, que até se faz necessário que elas existam, para revelar aqueles que verdadeiramente são sinceros na casa de Deus. Todavia, nós que primamos pela unidade doutrinária, pela unidade da fé, nós devemos cada dia zelar deste aspecto ortodoxo, que é a sã doutrina, ou seja, os ensinamentos que estão diretamente e continuamente alinhados aos ensinamentos do próprio Senhor Jesus, que é a nossa maior referência bíblico-doutrinária. Né? Maravilha, muito bem. Eu quero revisitar aqui um texto, o pastor Elias já mencionou ele aqui hoje no programa, mas gostaria de ler com os irmãos que também nos acompanham aí, que é Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, havia uma unidade de fato. Por quê? Porque eles obedeciam à doutrina dos apóstolos, aquele ensino dos líderes. Hoje as pessoas não querem mais obedecer. Quando se fala, olha, você precisa deixar de fazer isso, porque isso não é bíblico, as pessoas não querem. Em nome do fator liberdade, as pessoas não querem perder a sua liberdade de fazer o que querem. Mas em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Essa liberdade, ela significa que agora nós somos servos de Cristo. Não somos mais escravos do mundo, nem do pecado. Nós podemos dizer não para o mundo, não para o pecado e continuar servindo ao Senhor Jesus. Queridos pastores, o tema é maravilhoso e a verdade prática nos diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos, dos males e das heresias. Um tempo atrás, uns dias aí, a gente ouviu pessoas falando sobre defendendo a inerrância, melhor dizendo, defendendo a Bíblia que deve ser atualizada e que ela não seria inerrante. Ou seja, é preciso contextualizar a Bíblia, é preciso atualizá-la porque ela está defasada. E isso se ouve de pessoas que se dizem pregadores, infelizmente. Então são ensinos enganadores. Mas tem muitas pessoas que acompanham, que seguem, que batem palma. Porém, essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia
ela é a verdade infalível. Eu acho interessante, pastores, aquela passagem bíblica em que os apóstolos eles passam a noite pescando e nada apanham. Chegam de manhã cedo ali, cansados, exaustos, lavando as redes. O Senhor diz: lançai as vossas redes. E Senhor, já lavamos, nós já passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. Mas aí Pedro diz assim: mas sob a tua palavra nós vamos lançar. Ou seja, porque o Senhor falou, nós vamos fazer. Isso é acreditar no poder da palavra de Deus. O que diz a Bíblia para você? Então faça, meu irmão. Porque se você fizer, Deus vai cumprir. Deus tem compromisso. Não é com a palavra do pastor Marcos, não é com a palavra do pastor Elias, do evangelista Wallach. Não, a nossa palavra ela pode falhar. A de Deus é infalível, ela não falha. Se você fizer o que diz a Bíblia, Deus vai confirmar, Deus vai realizar, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Esse é o nosso desejo do programa Escola Bíblica, não é, pastor Elias? Que os nossos irmãos, nossos amigos, evangelista Wallach, eles saiam desse programa conscientes de que nós precisamos crer, viver e defender a sãs doutrina da palavra de Deus. Vamos terminar por hoje aqui, pastor Elias? É um tema que é muito instigante para nós obreiros, né? Com certeza, pastor Marco. O senhor falando sobre a atualidade da Bíblia e sobre a inerrância, há um escritor que disse que a Bíblia ela é mais atual, ele disse que a Bíblia é mais atual do que todos os jornais que ainda vão sair amanhã, né? Então a Bíblia, já disse o profeta Isaías, seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Maravilha. O evangelista Wallach é um tema muito bom que a gente precisa debater mais, até mesmo no âmbito da igreja, não é isso? Pastor Marcos, o senhor falou agora há pouco que o apóstolo Pedro falou dizendo: sobre a tua palavra lançarei a rede. O mesmo Pedro, ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 11, ele dizendo assim, que nós temos que pregar aquilo que Deus mandou pregar, não aquele relativismo, não aquilo que nós ouvimos falar ou fábulas de nossa própria mente. Então, por isso, nós concordamos veementemente com isso, nós vivemos isso, nós estudamos isso, nós confessamos isso, e, portanto, é a única ferramenta que nós temos, assim como tem no texto áureo. Nós somos essa coluna, nós somos essa resistência, nós somos essa coalizão que certamente nós venceremos essas vãs, essas falsas doutrinas que tentam nos assolar hoje, em 2021. Amém. Queridos, vamos terminar por aqui nosso programa Escola Bíblica, agradecendo a sua audiência. Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa examinar as Escrituras. Aproveite, pegue a sua Bíblia nesse final de semana, leia mais a sua Bíblia, aproveite esse final de ano aí para você meditar na palavra e conhecer um pouco mais das verdades fundamentais da nossa fé cristã. Pastor Elias Gomes, o senhor pode nos despedir em oração? Vamos orar. Bendito Deus, poderoso Pai, guarda de Israel, santo de Sião, nós te agradecemos, Senhor, amém, pelas verdades bíblicas, ó Pai Santo, Pai, que nós estudamos aqui nesta oportunidade. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é santa, que é infalível, que é inerrante, Senhor Deus, que é eficaz, que é poderosa. Deus, que esta palavra venha alcançar mais e mais corações através, Senhor Deus, deste programa, Senhor, e que vidas e famílias inteiras, ó Senhor, venham ser transformadas, venham ser modificadas, ó Senhor, para a glória, para a honra e o engrandecimento do teu nome, e que vida e mais vidas se rendam a ti, Senhor, através desta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até o próximo programa Escola Bíblica, se Deus nos permitir.